Ah, não, a câmera parou. Pare. Olá e bem-vindo à loja. Eu sou o Jared e este é o Garagem Duvidosa e este, acredite ou não, é meu carro Muscle dos sonhos. Pode até parecer um pesadelo agora. Está faltando uma quantidade catastrófica de coisas. Especialmente se você se lembra que no último episódio terminamos comigo colocando todo o metal nele só para a gente se sentir um pouco melhor. Mas muitos de vocês têm feito comentários perguntado sobre o tratamento da ferrugem, em que direção devemos seguir e vamos começar a trabalhar nisso hoje. Agora, uma das primeiras coisas que quero abordar é que, embora isso à primeira vista pareça ruim, muito enferrujado, alguns de vocês até disseram para jogar fora, claramente vocês não conhecem os Mopars. Este é um verdadeiro achado de Mopar, este é quase um Mopar sem ferrugem. E, na verdade, o maior motivo de eu estar desmontando tão profundamente é o trabalho de má qualidade que eu realmente deveria ter analisado melhor. Antes de comprar, vi um Mopar 70, vi o trabalho feito, achei bom, me animei e comprei. Então agora temos que conviver com nossas escolhas, sabe, aquelas duvidosas, e vamos deixar isso tão bom e perfeito quanto deveria ser. Agora, sobre tratamento de ferrugem, alguns sugeriram boas ideias. Mergulhar o carro. Esse é o processo de mergulhar todo o chassi. Você tira tudo dele e ele passa por um banho alcalino e ácido, depois passa por alguns banhos de tratamento e basicamente vai reagir e remover tudo. Todo o seu revestimento eletroforético, basicamente qualquer tratamento no metal é removido, incluindo a ferrugem, sabe, o tratamento natural. O lado negativo é que isso também exige um banho químico completo para então selar tudo novamente, o que a maioria das empresas não oferece. Isso é para um carro que vai passar por uma desmontagem absolutamente extrema, o que não é o nosso caso. Estamos próximos, mas não fazemos. Porque se você não tratar esse chassi corretamente depois, ele vai enferrujar, vai voltar, vai apodrecer. Outra opção é jateamento de areia, com outros materiais ou soda, qualquer impacto físico para tirar a ferrugem, sendo uma ótima escolha. Fizemos isso em alguns chassis e painéis de carroceria ao restaurar o Jeep CJ5 do pai do meu sogro. É um método muito bom para desmontar tudo completamente, mas existem algumas desvantagens. Esse tipo de remoção de ferrugem coloca calor e tensão no metal, podendo deformá-lo. No ponto em que estamos desmontando, não dá para transportar com segurança sem soldar muita estrutura. De novo. Com isso, há um custo considerável. E então você também precisa tratar o metal. E você sempre vai encontrar, a menos que desmonte completamente. Você encontrará pequenos pedaços de areia e material ocultos nas fendas e rachaduras do carro. Agora podemos chegar ao que estamos fazendo? Isso é apenas o bom e velho esforço manual, sabe? Trabalho braçal. Embora, novamente, à primeira vista, isso pareça muito ruim, não é? Precisa de alguns consertos, precisa de alguns reparos, mas no geral esta é uma plataforma muito boa que não precisa de muito trabalho. Podemos resolver isso com remoção mecânica, conversor de ferrugem e tratamento. Isso nos leva ao que não é exatamente um título caça-cliques do vídeo. Nós temos feito isso errado. Eu tenho feito isso errado. Quando o assunto é conversor de ferrugem, quase todos usamos errado, exceto talvez Frank e Steve. Vocês sempre acertam, então todos nós, o resto fizemos errado e vamos falar sobre isso. Como usar corretamente o conversor de ferrugem, o tratamento de ferrugem. Vamos cortar isso aqui, limpar, começar a aplicar o conversor de ferrugem para depois começar a soldar os painéis. Vou apresentar nosso conversor de ferrugem e iniciar o trabalho. Porque temos muito metal que precisa ser tratado. Bem, aqui está o problema. É um conversor de ferrugem químico. Eu nunca me preocupei muito em ler instruções, e se a gente lesse as instruções, saberia o que fazer. Então é realmente isso e talvez uma escova de arame leve na sua furadeira. Isso é o que você deveria fazer para a remoção mecânica. Basicamente, você só vai chegar aqui. Seu objetivo é remover toda a ferrugem superficial apenas se ela estiver solta. Continue trabalhando.
E quando você chegar a esse ponto, você sopra com um pouco de ar e depois trabalha e trata com um desengraxante. Parece estranho que você não queira jatear isso completamente até o metal nu, mas estamos trabalhando com um produto químico e um tratamento que são projetados para realmente reagir quimicamente com a ferrugem. Então, se fizermos o que sempre fizemos e removermos toda a ferrugem, é melhor simplesmente aplicar um primer normal. Você não está deixando o produto químico ter o que ele precisa para criar, sabe, aquela superfície perfeita. Então, na verdade, eu meio que gosto disso porque, no final das contas, você está preservando mais metal. Porque toda vez que você faz jateamento de areia ou lixa agressivamente com discos de lixa, você está removendo muito mais material do que isso. Então, primeiro passo, vou alternar entre isso e a furadeira. Eu sei que tecnicamente você nem sempre deve usar uma furadeira. Agora, eu sei, eu não sabia, eu aprendi. Então vou mudar para a câmera em time-lapse e vou ligar o ventilador e colocar meu respirador. Estamos começando a ter poeira de ferrugem no ar, o que não faz bem aos seus pulmões. Com o quê? Estamos trabalhando com o Switch Patina Blackout, um preventivo de ferrugem. Entrei em contato com esses caras. Eu sei que meu amigo Jacob Davis usou isso no chassi dele e teve uma sorte incrível com o produto. E o pessoal da AMD trabalha bem próximo, então achei que seria perfeito para esse projeto. Temos muito metal com ferrugem superficial para selar e proteger, mas agora está cheio de adesivos. Mexa, não agite. Eu não sou inteligente o suficiente para te dizer o porquê. Eu também não fui inteligente o suficiente para, sabe, perceber que você precisa de ferrugem para o seu conversor de ferrugem. Você pode borrifar, pincelar ou rolar. Nós vamos usar o método do pincel. Agora, eu também vou aplicar nas superfícies onde sei que vou soldar. Obviamente, vou ter que voltar e lixar essa parte onde vamos fazer a solda. Mas eu prefiro proteger tudo assim, dessa forma as áreas que não vão ser soldadas vão estar protegidas. Não faremos tudo agora, então vou deixar algumas áreas de fora, como partes do paralama interno e um pouco do interior, para fazermos depois. Agora, meu objetivo é fazer tudo o que a gente precisa fazer. Para recolocar o metal e começar a reconstruir o carro, precisamos revestir isso, porque com os painéis laterais e o teto instalados, não será mais possível acessar essa área. Me sinto meio como Buffalo Bill. Mas em vez de loção, ele passa o preto fosco no metal, senão enferruja de novo. Sabe? A mangueira da loção. Talvez só eu ache graça nisso, mas tudo bem. É incrível, tipo, não sei se está aparecendo tão bem na câmera, mas é como começar a ver o metal antigo ganhando uma nova camada, preto brilhante. Eu me lembro de novo, voltando, fico sempre mencionando a reconstrução do Jeep, mas uma grande parte disso é que o editor Duane, naquela época, não fazia ideia do que significava restauração completa do chassi. Ele é um cara de informática, engenheiro de som, editor de vídeo. A experiência dele, carros eram só algo que estavam meio que ao meu redor por tabela.
Ele não entendia muito bem que literalmente não haveria um único parafuso que a gente não fosse mexer, mas eu continuei explicando para ele. Tipo, a gente alcançava marcos, finalmente chegava num ponto em que colocava isso e depois fazia aquilo. Beleza, depois a gente vai usar uma chave inglesa nisso, mas tá aí, certo. Número 2, tá aí, bem ali, tá aí. Você sabe, devagar, mas sempre a gente ia começar a ter um veículo de novo. Sempre, sempre é tão bom quando você consegue começar a alcançar esses marcos. Também estou percebendo que talvez eu tenha sido a única pessoa que não percebeu que você precisava deixar ferrugem para o seu conversor de ferrugem. Quantos de vocês sabiam que era para deixar ferrugem para o conversor de ferrugem? Será que é só o Jared que não sabia? Beleza. Nós já passamos por isso e colocamos nossos casacos. Cometi o erro mais básico de amador ao lidar com isso. Use luvas. Isso faz parte de mim até minha pele se desgastar. Mas se olharmos, temos uma camada endurecida bem legal. Vamos ter que passar de novo onde vamos soldar e nivelar isso, mas tudo bem por mim. Queríamos conseguir a melhor camada possível, proteger esse metal e estamos bem, conseguimos retocar ali dentro. Chegamos até a caixa de roda, isso significa que podemos começar a instalar esse revestimento da roda. Agora vamos nos preparar para a próxima etapa do que recebemos dos amigos da Suíte Patina. Isso é o que chamam de N1 feito na cor branca. Eu pretendo, sei que algumas pessoas... Desculpa, Scott, você está reclamando. É uma cor sem graça, usaremos algum tom de branco no carro. Ainda não tenho certeza, mas esse material serve como revestimento inferior, protetor de caçamba ou isolamento térmico e acústico. Agora, este painel está apoiado em algumas coisas, então não vai vibrar tanto. Mas, bem, não, vai vibrar bastante sim. Então, dá para perceber como ele ecoa. Vamos bater por baixo. Esse som bem metálico vai mudar um pouco quando estivermos montados no carro, obviamente. Mas ainda assim, você tem essa grande área de metal que pode ecoar. Então, o que você pode fazer com o tipo certo de protetor de caçamba, revestimento inferior, absorvedores de calor, é que quando você cobre esses painéis inteiros, isso vai absorver o som. Então, é isso que vamos fazer em seguida, porque isso também leva um tempo para secar. Vamos isolar todas as áreas de solda, pois esse material é mais difícil de lixar, mas onde precisarmos, soldar o painel. Vamos passar uma fita crepe, depois vamos lixar por cima com uma lixa 180 e em seguida vamos aplicar o spray. Uma coisa que eu realmente gosto sobre o N1, que alguns outros revestimentos por aí não conseguem fazer, é que ele é aprovado para eletrorrevestimento. Pode ser aplicado sobre o eletrorrevestimento, alguns exigem contato direto com o metal nu. Aplique um primer de ataque ácido antes do revestimento, pois este é feito para aplicação posterior. Diretamente por cima disso, com um leve lixamento. Não pode aplicar direto na superfície lisa, você precisa lixar antes. Nós também vamos fazer isso na nossa chapa do teto, e eu meio que desenhei quando ela estava lá, onde estão agora todos os nossos reforços. Os maiores que nos preocupam estão aqui atrás. Essa seção geral, onde o teto está mais baixo, permite aplicar o spray. Porém, não aplicaremos o spray nesta faixa e na do fundo. Então, basicamente, vamos isolar todo o perímetro e fazer apenas o meio. E bem ali, isso vai nos dar tanto isolamento acústico quanto reflexão de calor, vai ajudar a reduzir um pouco o calor que entra. Então, estamos abrindo mão da leveza, sabe? Estamos adicionando peso ao carro em prol do isolamento acústico e do conforto.
Tudo bem, me perdoe pelo barulho do vento, é que eu realmente preciso de um pouco de ar. Já estamos prontos para ir. Quando você vê o trabalho com a fita, percebe que está meio bagunçado. Não faremos uma pintura final, não queremos pintar cada fio de cabelo. Ao pulverizar, não quero cobertura total de 100%, cobrindo tudo fora da fita. Vou tentar imitar o que a Dodge faria. Agora, tecnicamente, a Dodge não pintaria ou não aplicaria isolamento acústico em toda a parte de trás do painel. Eles montam, borrifam um pouco pelo buraco e é isso que eles fazem. E é realmente meio bagunçado. Então, o que estamos fazendo é apenas garantir que o que vamos precisar soldar depois não vai ser revestido. E nós vamos meio que fazer uma versão moderna do que a Dodge faria naquela época se eles estivessem revestindo os painéis antes de colocá-los em um carro. Então, é uma dessas coisas. Eu quero que fique realmente bonito, quero fazer as coisas de um jeito bem legal, mas também quero que, sabe, mantenha o espírito do carro. Então isso é, na minha cabeça, o que eu estou realizando ou tentando realizar. Vamos ver, quando eu realmente começar a aplicar com a pistola Schutz, o que eu acabo fazendo. Mas, novamente, o plano é apenas imitar de forma aproximada o que a fábrica faria se eles estivessem fazendo isso no padrão que eu estou tentando alcançar hoje. Se isso faz sentido. Se não fizer, você vai ver daqui a pouco e, com sorte, vai fazer sentido então. De qualquer forma, vamos tornar esses painéis e, consequentemente, o carro muito mais silenciosos. Então isso aqui passa, vai passar rápido, ele é aplicado de forma grossa. Vou te dizer uma coisa. Já usei muitos conversores de ferrugem e vou te falar isso. Esse aqui tem uma sensação que os outros que usei não tem no final. Tipo, não sei descrever bem. Parece realmente ficar duro, se isso faz sentido, tipo, quando você passa a mão por cima. Eu não quero citar nomes de concorrentes, mas produtos de pote parecidos, ou aquelas coisas que vocês já me viram usar, eles meio que parecem que tem uma tinta ali, enquanto esse aqui parece realmente um revestimento aplicado com pincel. Não sou metalúrgico e não sei se isso é bom ou ruim, mas houve muitas avaliações e foi bem fácil de usar. Apenas use luvas, caso contrário você vai acabar com as mãos manchadas. Obtivemos uma ótima cobertura total. A preparação foi simples, então estou bem satisfeito. Você também percebe que coloquei a chapa do teto. O principal motivo é que essa provavelmente é a peça mais fácil de danificar, pois está exposta e eu não quero ter que fazer muito trabalho de funilaria. Um dos lugares mais seguros para ela é justamente onde vai ficar. E se olharmos lá dentro, está bem revestido. Então vamos até o painel traseiro, onde vou bater mais ou menos como fizemos antes para que você possa ouvir a diferença agora. Eu esperava aquele piche. Quando você usa Dinamate ou manta asfáltica para isolamento acústico, espera resultado imediato, mas esse pensamento está errado. Não é assim que funcionam os protetores de caçamba spray e os isolantes acústicos. Na verdade, funciona muito bem. Então, se a gente vier aqui, você vê que está totalmente revestido com fita isolante e quando a gente bate, comparado com antes, fica abafado. Em vez daquele som bem agudo, a gente acaba tendo um som mais abafado.
Ainda faz um pouco de barulho, talvez adicionemos mais depois, mas enquanto aplicava, você pode ver que peguei a parte interna da porta. Mas o que isso significa é que a gente já pode instalar o revestimento do paralama. Assim que colocarmos esse paralama, a gente pode instalar o outro paralama. Não estou tão animado. Só depois dos paralamas prontos podemos instalar os painéis. Então eu vou continuar trabalhando firme. Vamos ver até onde conseguimos chegar hoje e amanhã espero que façamos muita coisa. Drenos automáticos ajudam muito na saúde do compressor de ar, mas fazem isso ocasionalmente. Mas nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos construir nosso satélite dos sonhos, porque o próximo episódio não será sobre o satélite. Vai ser algo muito legal, mas eu preciso trabalhar em algumas outras coisas. Tudo bem, isso é algo que ainda não está aqui. Então, de volta ao trabalho. Então perdi um pouco das imagens da GoPro enquanto trabalhava deste lado do carro. Vamos olhar o outro lado aqui em um segundo. Vamos passar pelo que estamos consertando neste paralama e, se você notar, o paralama inteiro não está cortado. Isso porque toda essa estrutura superior, que estava completamente podre do outro lado, está muito boa. E tudo se resume a decidir o quanto você quer arriscar cortar e ter que garantir que todos os nossos alinhamentos estejam corretos. E obviamente não, se não precisarmos modificar todo esse canto, vamos nos sair muito bem. Estou confiante do outro lado, mas quanto mais você corta, pior fica. Nossa caixa do balancim está em uma forma muito melhor, no geral tudo está muito bom, então essa é a nossa sessão. A gente teve que cortar e o interessante é que, se você olhar, não parece tão ruim. Mas se a gente realmente entrasse lá e começasse a cortar aquilo, iria corroer completamente. Temos ventiladores, compressores de ar, temos tudo funcionando, mas se você olhar desse lado, está bem ruim. Mas, de novo, quanto mais a gente subia, melhor ficava o metal. Então, cortei isso aqui, coloquei em cima do nosso novo paralama ali e cortamos um painel de remendo. Cortamos ele grande e depois fizemos alguns ajustes. E esse é o nosso painel de remendo. Já encaixamos ele, mas ainda não estamos prontos para soldar. Porque há duas maneiras de fazermos isso. Podemos cortar de forma que soldemos essas emendas juntas. E em um painel externo, você até poderia fazer desse jeito, mas na verdade vamos te mostrar aqui algo que está errado. Mas é uma maneira realmente boa e correta de fazer isso. Na verdade, eu estava trocando mensagens com meu amigo Sleeper Jill Josh, e ele costumava fazer muito trabalho de funilaria. E eu falei, ei, a gente estava conversando sobre outra coisa totalmente diferente. E eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta sobre funilaria. E ele quer.
Ele faria exatamente do mesmo jeito que a gente vai fazer. Na verdade, nós vamos dobrar uma pequena aba aqui e tecnicamente você não precisaria, por causa de onde isso está. Você poderia simplesmente sobrepor o metal e soldar tudo junto com solda-ponto, mas eu vou realmente dobrar uma pequena aba nisso aqui para que fique um pouco mais nivelado. Vamos soldar com ponto e costura a laser e depois, no acabamento traseiro, aplicar um selante automotivo para evitar entrada de água na emenda. A seguir, como fazer a coisa errada do jeito certo. Não é exatamente errado, mas vamos chamar assim e fazer do modo correto. Vou posicionar outra GoPro e fechar o compartimento da bateria para não perder as imagens se cair. A minha salva automaticamente a cada 10 minutos, então só perdemos o trecho, não salvo se a bateria acabar antes disso. E quando você está movendo as mangueiras e tudo mais, isso acontece bastante. Desculpa. Certo, então temos nosso principal perfurador e flangeador. Usamos isso lá no começo em Try Hard perfura seus furos, mas também faz a flange. Uma coisa que você precisa garantir é que está dobrando o metal na direção que você deseja. Então nós viemos de fora assim, vamos empurrar essa aba para dentro, mas queremos puxá-la para fora, então precisamos vir por dentro. Então tive que trocar minha mangueira de ar flexível para que a gente consiga passar por toda a peça. Mas é só uma questão de ir trabalhando ao longo do metal, colocando nossa pequena aba nele, mais uma olhada, empurra para cima, isso, aba para fora. De novo, se você estiver fazendo errado, faça certo. Isso vai dar aquele pequeno levantamento para o nosso painel encaixar. Deixa isso mais forte, cria uma borda pra gente. Assim, a curva final vai ficar igual. Quando você considerar a espessura deste metal e do novo metal, vai ficar uma linha reta, exatamente como deveria ser. Beleza, vamos soldar por pontos. Já aprendi, agora é só soldar e trabalhar. Porque quando você está trabalhando com algo desse tamanho, como você pode ver, tem muitos detalhes complexos. Ali está um pouco levantado e quanto mais você tenta prender, mais ela se move. Então vamos só soltar um pouco e brincar com isso. Lembre-se, mantenha a atenção por 1 ou 2 segundos. Se você aliviar demais, ainda pode acabar separando o metal líquido. Esse processo não é rápido. Nós trabalhamos? Trabalhe nas seções e evite deformações. Agora voltamos ainda e está preso com alfinetes. Certo, você entendeu a ideia. Ponto, move, martelo, dole e bata palmas com as mãos. E vamos soldar isso, deixar pronto. Então aí está encaixado. Eu passei primeiro autofosfatante ali, cortei a solda, acabei usando só a MIG. Adoro o soldador a laser para isso, mas dá muito trabalho remover. Você pode ver nossa linha de flange, a solda está bem lisa, ficou exatamente como deveria ser.
Mas é assim que vamos encerrar este episódio. Mais uma vez estou com poeira por toda a oficina. Precisamos limpar isso. Eu estava esperando encaixar mais 2 painéis, ou tecnicamente 3, a caixa de som e os 2 pequenos suportes angulares que vão ali. Conferi as filmagens do Twain, é muita coisa. Nós começamos com um carro completo. Eu desmontei tudo. Vocês são muito mais inteligentes do que eu. Eu aprendi a usar corretamente o tratamento contra a ferrugem. Colocamos muito isolamento acústico na parte de trás dos painéis, então eles estão prontos para serem instalados. Eu só queria muito experimentar tudo dos nossos amigos da Switch Patina. Acho que deveria falar com eles para conseguir produtos e proteger o Tryhard e o Johnny. Estamos progredindo, avançando devagar, mas com certeza. Está quente e esfumaçado. Vou abrir as portas porque estão fazendo obra lá fora, então está barulhento em todo lugar. Lixar, martelar e soldar também fazem barulho, então sou tão barulhento quanto os outros. Mas eu sou o Jared, lembrando vocês de sempre fazerem escolhas laváveis e tudo bem fazer a coisa errada. Se fizer certo, a gente se vê.